Foi uma coisa muito importante na minha vida. Foi ele que me ensinou uma grande magia, que é a linguagem da comunicação. O Raul foi uma pessoa da maior dignidade. Vou compartilhar uns cortes aqui em que aparece Raul Seixas, a lenda do rock brasileiro, e na época, né, que contribuiu muito, era letrista dele, Paulo Coelho. Eles teceram, né, uma grande amizade na época. Tem um trecho em que o autor hoje em dia de, né, livros que ganhou premiações, né, como O Alquimista, de Paulo Coelho, ele fala sobre que não se arrepende da relação que teve, né, com Raul e tal, e de ter apresentado substâncias, né, pro Raul. Então, esses trechos eu vou estar colocando aqui. Eu não me sinto nem um pouco culpado de ter apresentado drogas ao Raul. O Raul era adulto, casado, tinha filha. A gente se conheceu, não sei, devia ter 25 anos, ele devia ter 27 anos. Um cara dessa idade já sabe o que ele está fazendo, entende? A mosca. É engraçado, em Genebra não tem mosca, hoje tem uma mosca aqui. Raul, pousou aqui. Eu não vou matar porque, enfim, acho que é interessante. E não adianta vir me detetizar. Também tem outras partes também em que ele fala, né, sobre a relação. Era uma amizade, né, conturbada, né, tinha uma parceria, mas que rolava afeto, rolava, né, carinho e tudo mais. Mas foi uma relação cujo fruto foi um trabalho que até hoje eu tenho o maior orgulho e que foi um trabalho feito com a maior dignidade, o maior amor e a maior sinceridade. E esse trabalho só saiu porque eu e Raul lutamos aquilo que São Paulo chamava o bom combate. Ou seja, um brigava com o outro, mas não brigar assim, de um ficar, enfim, atacando o outro. Nós éramos feitos mundos em colisão. Acrescentávamos através de um trabalho que nós fizemos em comum. Então, Raul está no céu e está merecendo o céu. A primeira música que eu fiz se chama Caroço de Manga, foi para a novela Beto Rockefeller. Eu não fiz nada e ele botou meu nome. Queria dizer isso aqui no ar. Botou meu nome para me estimular, para me incentivar. Nós tivemos uma relação muito difícil, como é normalmente relação de pessoas que têm uma ligação afetiva. Qualquer ligação afetiva está sujeita a altos e baixos. Eu fui profissional com muitos outros compositores. Com Raul, eu realmente tinha uma ligação de afeto, de amor, de carinho e, evidentemente, de ódio, às vezes, né? Então... Bom, o que eu tiro, assim, como lição de tudo isso é o seguinte, porque por mais que fala assim que Raul era um homem já seus 20 e poucos anos, casado, tinha filhos e tal, e que ele usou, né, porque, digamos assim, vamos colocar assim, porque ele quis, né, mas eu vou trazer assim para uma consciência, ainda mais eles que no caso lidava com ocultismo, né. Na época, eu era parceiro do Raul Seixas, a gente fazia música, só que a gente não fazia música simplesmente para tocar no rádio. A gente tinha uma ideologia, a gente queria, vamos dizer assim, transformar o mundo, mas seguindo muito os caminhos, vamos dizer, de um cara chamado a Besta do Apocalipse, Aleister Crowley, né? Falava sobre liberdade, pode até ver as músicas, né, que eles escreveram juntos e tal. Então, assim, acho que, como se diz assim, onde que estava essa elevação, digamos assim, espiritual, né? Seu autoconhecimento, né? Igual eles, no caso, até tentaram montar uma sociedade alternativa em Minas Gerais, né? Um terreno e tudo mais. Mas, assim, pode-se dizer que naquele período da ditadura militar, pode-se dizer assim que essa parceria, essa dupla dinâmica, com suas letras e pensamentos colocados em letras musicais, acabaram meio que incomodando os militares, que de certa forma fez um convite para Raul
ir, né, no DOI-CODE fazer um esclarecimento. Convidou, no caso, Paulo para poder ir com ele. Aí começava o fim dessa parceria, dessa amizade. Raul acabou meio que citando também o nome de Giza, né? Que ela foi procurada lá no apartamento onde estava. Raul deu um depoimento por 3 horas e foi liberado. E Paulo, depois, ele foi abordado pelos militares, passou por tortura e acho que isso causou uma trinca nessa relação de amizade, de parceria profissional e tudo mais. O abalo na amizade. Em entrevista ao Roda Viva, ele fala, né, que gostava muito do Raul. Uma coisa que ele fala em entrevista para Bruno Lombardi é sobre essa experiência com o ocultismo, né? Que uma coisa que, igual, por exemplo, assim, um jovem, na época, ele com 25 anos, contando, que ele lidava com questões ocultas, né? E que nem ele tinha noção exatamente disso, né? Do que ele estava lidando. Que ele fala numa parte em que o apartamento dele fica todo escuro e ele se depara com essas coisas que ele acreditava existir, mas que ele teve uma experiência, digamos que real. No dia, tudo ficou escuro no meu apartamento e a partir daí começaram a acontecer uma série de coisas. Eu passei a ver que aquilo existia, né? Aquilo que eu mexia com a responsabilidade de um rapaz de 25 anos, né? Existia efetivamente. Isso me assustou muito. Eu me afastei completamente disso, de magia, de religião, de busca espiritual, de Deus. Achei que isso não tinha mais nada a ver com a minha realidade, eu não tive mais coragem de me aproximar. E o que aconteceu foi que só em 81 eu voltei. Porque, aliás, Bruno, é muito importante dizer o seguinte, negar uma coisa faz parte. E quando você nega uma verdade que até então te acompanha, né, você a vê pelo outro lado. Então quando ela volta para você, ela volta muito mais forte. Foi o que aconteceu comigo. Eu acredito o seguinte, e eles também eram seguidores do mago Aleister Crowley. Eu acho que Raul, ele faltou maturidade, inteligência emocional e, como que eu posso dizer, o momento certo de parar, né? Porque para começar, tudo é muito legal, né? Quando você tá no auge, né? Você é querido por todos, né? Quando você tá bem, você tá cantando, tá fazendo música, né? Todo mundo se aproxima, todo mundo quer ali beber uma taça também, né? Ali da sua vitória e tal, de suas conquistas. Mas quando você decai, acontece alguma coisa, passa por algum problema, seja de ordem emocional, psicológica ou coisa do tipo, é hora que você vê realmente quem são os amigos, né? Porque tudo some, tudo se afasta, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu com o Raul, né? Um cara inteligente, um gênio, né? A música do rock brasileiro, a gente tem aí uma vasta, como se diz assim, listas de músicas, né? Até hoje pode-se dizer que, assim, é para além, sabe? Quem não conhecer Raul, né? Até as novas gerações, né? Gosta das letras das músicas, mas, como que se diz assim, ele não teve o jeito para lidar com essas questões de ordem, digamos assim, que financeiras, porque realmente ele tinha aquele pensamento alternativo. Em contrapartida, o seu, né, ex-parceiro de composição e tudo mais, letrista, logo após essa trinca, essa rachadura na amizade, da parceria, logo após eles, né, terem sido abordados tal, pela ditadura militar na época, Paulo Coelho, ele foi por um outro caminho, como ele mesmo diz, ele se afastou de tudo e tal. Ele se tornou
um grande escritor, né? Um escritor de renome e tal, mora na Suíça. E é isso. Então, assim, e ele afirma hoje em dia que não se arrepende de ter apresentado a Raul as drogas.